Queremos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, onde desejamos compartilhar com os irmãos a última mensagem desta série Sinais de Jesus para hoje. Como compartilhamos os domingos passados, desde o primeiro domingo deste mês de maio, João relata 7 sinais. Os milagres no Evangelho de João são considerados pelo apóstolo como sinais da glória de Deus, sinais da graça e do poder de Deus. Desses 7 sinais, separamos 5 para compartilhar com os irmãos, e isso temos feito então desde o primeiro domingo deste mês. E queremos encerrar então esta série com João capítulo 11, a partir do verso 1, nós leremos a palavra do Senhor. Então convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, melhor dizendo, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Jesus. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você.
Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me enviaste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Vamos orar? Fechemos nossos olhos mais uma vez em oração. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e Tu sabes, ó Deus, muito bem quais são as nossas necessidades nesta noite, quais são as circunstâncias, ó Deus, que as famílias que nos acompanham neste momento estão vivendo. E nós clamamos ao Senhor que Tu hajas, que Tu intervenhas, que Tu faças, ó Deus, uma grande obra, ó Pai, em nosso meio, para a honra e para a glória do Teu nome. Recebe, ó Deus bendito, o nosso culto, o nosso louvor, e aplica a Tua palavra aos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que fazer quando a família enfrenta problemas? Na semana passada, nós procuramos responder a essa pergunta na perspectiva da história da família daquele cego de nascença, conforme João narra no capítulo 9. Agora encontramos uma outra família enfrentando problemas, enfrentando adversidades. Quais são os problemas que as famílias enfrentam hoje? Poderíamos resumir tudo em pandemia? Talvez sim, talvez não. Certamente poderíamos relacionar muitos problemas que as famílias enfrentam em nossos dias. Por exemplo, a falta de harmonia no lar, a falta de comunicação e de diálogo. Vivemos na era da comunicação, e a velocidade com que o mundo hoje se comunica tem roubado os melhores momentos da convivência em família. Nós vivemos num tempo extremamente agitado, tão agitado que, para facilitar essa agitação, alguns aplicativos de mensagem criaram um sistema novo, que é o sistema de você poder colocar o áudio de uma mensagem que você recebeu mais rápido.
Então você clica ali no 2x e então vai mais rápido. Se clica mais uma vez, vai mais rápido assim. Então você ouve aquele áudio que era de 5 minutos, de repente você consegue ouvir em 2, 3 minutos. Porque o mundo está muito rápido e as coisas estão muito rápidas, mas isso tem roubado diálogo, isso tem roubado tempo, isso tem roubado conversa. Os pais que normalmente não conseguem compreender também a linguagem dos seus filhos, apesar de vivermos nesta era da comunicação, muitas vezes os pais não conseguem entender aquilo que seus filhos estão dizendo. Muitas vezes não conseguem entender a linguagem deles, não conseguem entender o coração deles, não conseguem entender as suas necessidades. A falta de amizade dentro de casa é uma realidade que muitas vezes atinge o relacionamento entre marido e mulher, entre irmãos, entre pais e filhos. A falta de perdão que ajuda a superar as mágoas e ressentimentos do passado. Quantas e quantas famílias vivem remoendo problemas que já passaram há tantos anos e que não conseguiram superar, não conseguiram perdoar, não conseguiram liberar o perdão. Além dessas circunstâncias internas, poderíamos relacionar problemas externos que afetam a vida em família. Poderíamos mencionar ainda a crise financeira neste tempo de pandemia. Quantas e quantas famílias estão enfrentando situações adversas em relação a emprego, em relação a conseguir trabalho, em conseguir a manutenção das suas famílias. Nosso país tem uma taxa elevadíssima de desemprego e o estado de Pernambuco está acima da média brasileira, com um percentual ainda maior, chegando a quase 20%. Isso representa simplesmente 1/5 da população que poderia estar trabalhando, desempregada. Isso tudo traz consequências trágicas para a vida da família. O que dizer, por exemplo, da violência, começando pela violência doméstica? Quantos e quantos casos vivemos hoje e presenciamos hoje de feminicídio, de mulheres que são agredidas pelos seus próprios maridos, de crianças que são agredidas pelos seus próprios pais. Poderíamos falar de enfermidades, poderíamos falar da Covid-19, mas não é só a Covid-19 que tem ceifado tantas vidas, muitas outras enfermidades também têm trazido certos estragos à vida em família. O que dizer das drogas e daqueles que estão envolvidos no tráfico de drogas? Normalmente só acordamos quando percebemos que pior do que um pesadelo é uma pura realidade, quando vemos alguém que está próximo a nós ser atingido por algum desses problemas. O que dizer da invasão da mídia? Algum tempo atrás, parece que os filhos eram criados dentro de uma bolha, dentro de casa. Hoje, eles estão em contato com o mundo através da internet. Têm acesso a todo tipo de informação, têm acesso a todo tipo de imagem, de projeto de vida, de ideologia. E quantas pessoas distantes das famílias estão fazendo a cabeça dos filhos que estão dentro das famílias, dentro de casa. Temos ainda a situação da inversão de valores, a tremenda dificuldade que isso representa para a educação dos filhos, porque certamente aquilo que era certo deixou de ser certo para ser errado, aquilo que era errado deixou de ser errado para ser certo. Nós vivemos com o mundo do lado avesso. Meus amados, aqui nós encontramos uma família enfrentando um problema de enfermidade, um problema de morte. Marta e Maria haviam perdido o seu irmão Lázaro. E eu creio que nessa história nós encontramos alguns princípios que certamente poderão nos ajudar a enfrentar os problemas da vida.
Quando uma família enfrenta problemas, deve chamar Jesus, deve buscar Jesus. Marta, Maria e Lázaro tinham um amigo muito especial, tinham Jesus como seu amigo, eram amigos de Jesus. Mas é interessante perceber que o fato de serem amigos de Jesus não os isentou de enfrentar problemas. O fato de termos amizade com Jesus, o fato de termos um relacionamento próximo com Jesus, um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, não nos isenta de problemas, não nos isenta de adversidades da vida, mas certamente esse relacionamento faz toda a diferença na hora da dor, na hora da adversidade. Ter comunhão com Jesus, ter um relacionamento profundo com Jesus, nos ajuda a enfrentar os problemas da vida. Diante da enfermidade de Lázaro, Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Elas procuraram a pessoa certa. Elas procuraram a pessoa certa. Embora estejamos sujeitos ao sofrimento, certamente podemos contar com a ajuda de Jesus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Como é bom ter um amigo a quem recorrer na hora da angústia. Como é bom poder contar com alguém que se coloca ao nosso lado para nos ajudar, para orar conosco, para nos aconselhar. É muito bom. Marta, Maria e Lázaro sabiam que podiam contar com Jesus, e você e sua família podem contar com Jesus hoje. Basta buscar nele a direção, a solução para os seus problemas. Basta buscar nele a resposta que você e sua família precisam para este tempo. Basta buscar nele a ajuda que vocês precisam para esta hora. Diante da enfermidade de Lázaro, Marta e Maria mandaram então chamar Jesus. Elas procuraram ajuda na pessoa certa, porque entendiam que nós dependemos de Deus, que nós precisamos de Deus. Eu e você e as nossas famílias precisam de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 15: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Só conseguimos resistir no dia mau, na hora da tentação, na hora da provação, quando entendemos que não podemos confiar em nós mesmos, quando entendemos que precisamos buscar o auxílio do Senhor. Portanto, neste momento, busque a ajuda do Senhor, clame a Deus, clame a Jesus pela sua casa, pela sua família. Não desista de buscar, não desista de orar. Você acha que é forte o suficiente para vencer toda e qualquer situação na vida? Você acha que os problemas que têm atingido outras famílias nunca vão atingir a sua? Todos nós somos fracos, debilitados para enfrentar os problemas da vida. Não temos forças nem recursos em nós mesmos para enfrentar tudo isso, por isso dependemos de Jesus, precisamos de Jesus. Decida então hoje buscar aquela pessoa que de fato pode lhe ajudar, aquela pessoa que realmente pode dar a você o suporte que você precisa, que a sua família precisa para enfrentar os problemas da vida. Decida hoje colocar a sua vida e a sua família nas mãos de Jesus. Decida hoje buscar a ajuda do Senhor. Decida hoje contar a Jesus aquilo que está acontecendo com você e com a sua família. Há um hino precioso do cantor cristão que diz: a Jesus contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode suavizar. Ah, Jesus Cristo, contarei tudo. Decida hoje contar tudo a Jesus, decida hoje abrir o seu coração para Jesus. Busque nele a solução para os seus problemas, busque nele a direção certa para a sua família. Quando a família enfrenta problemas, deve buscar a ajuda de Jesus. Mas, além de fazer isso, a família deve também atender ao chamado do Mestre. Vá comigo ao verso 28 e também ao verso 29. João 11, versos 28 e 29,
diz assim: depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Depois voltou até a sua casa e disse, melhor dizendo, a Maria: Maria, o mestre está lá fora. O mestre talvez esteja lá na entrada da aldeia ainda, e ele está chamando você. Amados, quando a família enfrenta problema, nós precisamos atender o chamado de Jesus. O Senhor nos chama para que possamos derramar o nosso coração diante dEle. O Senhor nos chama porque Ele tem poder para consolar o nosso coração. O Senhor está chamando você para aproximar-se dEle, para ter um relacionamento mais profundo com Ele. Não viver um relacionamento superficial, mas profundo, substancial, que certamente fará diferença na sua vida. O Mestre está chamando você a uma vida de maior comunhão, de maior relacionamento, um relacionamento mais profundo com Ele. O Mestre está chamando você, porque Ele tem poder para consolar o seu coração e dar a você o suporte que você precisa para enfrentar as lutas deste tempo que vivemos. Interessante perceber que Maria, quando ouviu a sua irmã, ela levantou-se depressa. Ela não ouviu Marta lhe dizer: o mestre está chamando você, e ela não disse simplesmente: amanhã eu vou lá falar com ele. Quem sabe semana que vem eu vou lá bater um papo com ele. Não, ela levantou-se depressa e foi correndo e se prostrou aos pés de Jesus. O Senhor espera que nos levantemos da nossa condição e atendamos a sua voz, que nos chama para termos comunhão com Ele, nos chama para sermos consolados e sustentados com a sua graça. O Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando a sua família, está chamando a sua casa, está chamando a todos nós para nos prostrarmos diante dEle, para derramarmos diante dEle os nossos corações e as nossas necessidades. Quando a família enfrenta problemas, além de ouvir o chamado do Senhor, deve também crer no Senhor. Deve crer no Senhor. As duas irmãs criam que Jesus poderia curar Lázaro. Por isso mandaram chamar Jesus. Os próprios judeus que acompanhavam disseram: este que curou um cego de nascença não poderia também ter impedido que Lázaro morresse? Eles criam que Jesus poderia curar. E então Jesus chegou a Betânia atendendo o chamado de Marta e de Maria. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no verso 23, João capítulo 11, verso 23 até o 27. O evangelista narra essa história da seguinte maneira, o diálogo, melhor dizendo, entre Jesus e Marta. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela disse: creio, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio que tu és a ressurreição e a vida. E aquele que crê em ti jamais morrerá eternamente. Depois desse diálogo e depois de ter se encontrado com Maria, então eles foram até o sepulcro. Jesus pediu que o levassem até o sepulcro, e ele então virou-se para aqueles que o acompanhavam e deu uma ordem: tirem a pedra. Tirem a pedra.
Jesus disse a Marta: eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Amados, nós veremos a glória de Deus por meio da fé, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa comunhão com Deus. Nós veremos também a glória de Deus manifesta em nossas casas, manifesta em nossos lares. Deus deseja manifestar a sua glória na sua casa, na sua família, mas para isso você precisa crer, você precisa confiar e dizer como Maria disse: eu creio, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que viria ao mundo para nos salvar. Hebreus 11, verso 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Por isso nós precisamos esta noite renovar a nossa fé neste Cristo que vem ao nosso encontro e que nos ajuda a enfrentar as lutas e as dores deste tempo. Em Lucas capítulo 18, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Portanto, não desanime de orar, não desanime de buscar em Jesus a solução para os seus problemas. E depois de contar aquela parábola da viúva e do juiz iníquo, Jesus conclui a sua parábola com uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Encontrará fé nos corações? Deus quer manifestar a sua glória também na sua casa, no seu lar, na sua família, mas isso Ele fará se crermos, se você crer, se você confiar na sua graça, confiar no seu poder, confiar em Jesus. Desta forma, certamente, você poderá ver a glória de Deus naquilo que é impossível para você, naquilo que você não poderia fazer. Quando a família enfrenta problemas, deve também deixar Jesus agir, deve deixar Jesus fazer a sua obra. Marta e Maria tomaram uma providência de chamar Jesus, mas estranhamente Jesus demorou. Vá comigo ao verso 6. João 11, verso 6 diz que quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O verso 21 diz que Marta, quando se encontrou com Jesus, lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A impressão que a gente tem aqui quando a gente lê o texto é que Marta teria dado uma bronca em Jesus. O senhor chegou atrasado, meu irmão já morreu, não tem mais nada para fazer, já cheira mal, como é que o senhor ainda manda tirar a pedra? Não tem como, não tem mais solução. O senhor se atrasou, o senhor não chegou na hora que deveria ter chegado, por isso meu irmão morreu. Por que o Senhor se atrasou? Meus amados, nem sempre entendemos e nem sempre entenderemos a maneira de Jesus agir. Também não podemos imaginar que a nossa mente limitada e finita poderia compreender toda a grandeza deste Deus ilimitado, que tem todo o poder em suas mãos e o conhecimento pleno de todas as coisas. Certa vez, como está registrado no capítulo 12 de João, Jesus disse aos seus discípulos: o que eu faço vocês não entendem agora, mas vão entender depois. Muitas vezes nós não vamos entender no primeiro momento a obra de Jesus, o que Jesus está fazendo, mas vamos entender depois. E vale a pena lembrar que em algumas situações nós não vamos entender nem depois, mas vamos descansar nesse Deus que sabe o que está fazendo, que está no controle de todas as coisas e que está conosco para nos ajudar a enfrentar todas as lutas e adversidades. Precisamos descansar no Senhor, nesse Deus maravilhoso que nos ama, desse Deus maravilhoso que cuida de nós.
Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, como ama você, como ama a sua família, como ama a mim, como ama todo ser humano. Vamos descansar no cuidado de Deus, vamos descansar no cuidado do Senhor para conosco. Jesus disse aos seus discípulos, quando soube que Lázaro estava doente, no verso 4 de João capítulo 11, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Se os problemas que você e sua família estão passando, se esses problemas têm afligido vocês, têm angustiado vocês, não se esqueçam que esses problemas poderão ser para a glória de Deus, serão oportunidades para que a glória de Deus se manifeste em suas casas, em seus lares, e vocês verão a glória de Deus, apesar de toda a limitação humana, apesar de todas as circunstâncias que envolvem a sua família neste momento. Marta disse a Jesus, Senhor, por que tirar a pedra? Já cheira mal. Ele já está em estado de decomposição, Senhor, já cheira mal. William Carey Taylor disse que era de praxe aguardar 3 dias. A prática daquela época era aguardar 3 dias, porque poderia ser que em 3 dias o espírito da pessoa poderia voltar. Ao 4º dia, se o morto não mostrava mais sinais de vida, o pranto definitivo de desespero começava e durava mais 3 dias. Já era o 4º dia. De acordo com o costume daquela época, ou seja, não tem mais jeito. Nós esperamos 3 dias que ele pudesse ressuscitar. Nós esperamos 3 dias que ele pudesse voltar à vida. Não tem mais jeito. Você acha que os seus problemas não têm mais jeito? Você acha que o seu casamento não tem mais jeito? Você acha que a sua família não tem mais jeito? Já cheira mal. Já está em estado de decomposição. Deixe Jesus agir. Deixe o Senhor manifestar a sua glória, porque como disse Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é poderoso para nos surpreender com a sua graça. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Efésios 4, versos 20 e 21, Efésios 3, versos 20 e 21. Ele tem o seu jeito de agir e sabe o momento certo de agir. Marta e Maria conheciam o poder de Jesus para curar. Mas aqui nessa história, Jesus lhes deu a oportunidade de conhecer o poder de Jesus para ressuscitar. Que história preciosa! Porque Jesus já havia curado várias pessoas. Elas conheciam o seu poder para curar. Por isso mandaram chamar Jesus. Por isso repreenderam Jesus, as duas. Tanto Marta quanto Maria disseram a mesma coisa. Senhor, se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Porque elas conheciam apenas o poder de Jesus para curar. Muitas vezes, quando Jesus não nos atende, no momento que nós queremos, é simplesmente porque Ele quer revelar algo sobre o seu caráter, sobre o seu jeito de agir, que nós não conhecemos até então. Jesus permitiu que Marta e Maria saíssem do nível da cura e atingissem o nível da ressurreição, e conhecessem o Filho de Deus que tem poder para curar, mas não apenas para curar, mas para ressurgir, para ressuscitar alguém, aquele que se revelou àquela família, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Jesus tem poder para fazer aquilo que você jamais poderia imaginar. Jamais havia passado na cabeça de Marta e Maria
que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Jamais, jamais. Jesus tem poder para nos surpreender e para fazer na nossa família algo que jamais poderíamos sequer pensar, imaginar e sonhar. Dê a Jesus uma oportunidade de agir. Dê a Jesus uma oportunidade de intervir. Eu não sei se Lázaro ficou feliz. Eu não sei se Lázaro ficou feliz. Ele já estava certamente com o Senhor, com o Pai na eternidade. Mas para a glória do Filho de Deus, Ele ressuscitou. Para a glória do Filho de Deus, Ele saiu daquele túmulo. Saiu daquele túmulo. Saiu com uma certa dificuldade, porque estava todo envolto em faixas. Não sei se ele parecia de repente uma múmia, todo envolvido em faixas, com dificuldade conseguia andar. E Jesus então mandou que o desatassem. Havia vida, mas ele estava todo atado. Muitas vezes a família precisa viver esse processo de desatar a vida. Existe vida dentro da família, mas ela está atada, ela não consegue andar, ela está embaraçada. Isso me faz lembrar de Hebreus capítulo 12, onde o autor aos Hebreus nos diz que nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, precisamos deixar de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Existem coisas que são pecado e precisam ser confessadas, mas existem outras que não são pecado, mas são embaraço, que estão embaraçando a nossa vida, e estão nos deixando exatamente como Lázaro, com vida, mas embaraçados, impedidos de caminhar. Desembarace a sua vida, para que você caminhe na direção de Deus, para que você faça exatamente aquilo que Deus quer que você faça. A sua família está com problemas. Creia que Jesus é a ressurreição e a vida. A sua família está com problemas, deixe Jesus agir. A sua família está com problemas, clame a Jesus. Hoje você pode mandar chamar Jesus, hoje você não precisa mandar chamar Jesus, hoje você pode ir direto a Jesus pela fé em oração. Clame a Jesus pela sua casa, clame a Jesus pela sua família. Atenda o chamado de Jesus. Ele está chamando você e toda a sua casa para se aproximar dEle, para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele. Creia nele, porque Ele tem poder para manifestar a sua glória na sua casa, fazendo aquilo que você e a sua família jamais poderiam imaginar. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento para falarmos com Deus. Feche os seus olhos para falarmos com o Senhor. Não sei quais são os problemas que você está enfrentando neste momento. Não sei quais são as lutas e dificuldades que você está vivendo hoje. Não sei quais são os problemas que a sua família está enfrentando neste momento. Mas você pode clamar a Jesus. Você pode buscar em Jesus, como Marta e Maria fizeram, a solução para os seus problemas. Deixe Jesus fazer isso. Dê a Ele uma oportunidade para fazer isso. Creia que Ele é poderoso para surpreender você com a sua graça.
Deixe Deus agir, deixe Deus intervir na história da sua família. Deixe Deus escrever novas páginas a partir de hoje. Pai Celeste, Deus bendito, quero me unir, ó Deus, neste momento aos meus irmãos e irmãs que nos acompanham à distância e clamar, ó Deus, ao Senhor, para que assim como Tu manifestaste a Tua glória no passado, junto à família de Marta, Maria e Lázaro, que Tu manifestes, ó Deus, a Tua glória hoje, Senhor, nos lares que nos acompanham. Tu sabes exatamente quais são as necessidades de cada família. Por isso nós clamamos ao Senhor: age, intervém, faz, ó Deus, a Tua obra. Glorifica o Teu nome, ó Deus, fazendo aquilo que só Tu podes fazer, em nome de Jesus. Se existem relacionamentos, ó Deus, que estão quebrados, que estão cheirando mal, Deus, restaura em nome do Senhor. Faz, ó Deus, a Tua obra, em nome de Jesus. Senhor amado, contempla aquelas famílias que estão enfrentando situações de enfermidade, aquelas famílias que estão enfrentando, ó Deus, relacionamentos doentes, aquelas famílias que estão sofrendo com desemprego e outros tantos problemas que tanto têm afligido as famílias neste tempo. Ó Deus, contempla, manifesta o Teu poder e a Tua graça, e renova, ó Deus, a nossa fé, a certeza que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu continuarás agindo, atuando e manifestando a Tua glória, Senhor, entre nós. É o que Te pedimos e Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.